Graça e paz, hoje é dia 23 de agosto de 2023 e nós vamos refletir sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias é estreitamente ligado ao livro de Esdras, como se fosse um só volume, né? Eu estou usando na nossa reflexão aqui a Bíblia do Conselheiro, né? Sobre Neemias, ele foi um dos muitos descendentes dos israelitas que foram levados cativos para a Babilônia entre os anos 605 e 585 a.C. Foi levado pelos babilônios. Ocorre que a Pérsia conquistou a Babilônia em 539 a.C. e formou o maior império do mundo. E Neemias serviu diretamente ao imperador na capital Suzã. E o livro inicia por volta de 445 a.C., quase 100 anos depois do primeiro retorno, dos exilados. Bom, o que eu quero dizer é que Neemias, e a gente vai procurar ser bastante sucinto, Neemias recebeu notícias do seu irmão, recebeu más notícias, Está logo no início do livro, Anani era um dos irmãos dele que havia vindo de Judá, E Neemias havia perguntado para ele a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Então a notícia que ele recebeu não foi boa, No versículo 3 diz assim: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, está no capítulo 1, versículo 3, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então essas notícias não eram boas. E Neemias ficou intensamente comovido e vivenciou um processo como de luto, Ele ficou como qualquer natural, quando ouve falar da sua terra. Ele ficou bastante emocionado, bastante abalado. Ele era um oficial do rei, era o copeiro, que servia o vinho para o rei, Era uma função importante, mas nós não vamos nos prender sobre isso, Vamos adiante. Ele obteve permissão do rei para vir para Jerusalém e reconstruir as muralhas da cidade. Então, assim que ele chegou, ele não declarou a ninguém o que Deus havia posto no coração dele, para fazer em Jerusalém. Lá no versículo 11 do capítulo 2, diz assim, Neemias falando, Então eu cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Ele não declarou a ninguém. Isso serve para nós, Às vezes temos um projeto no nosso coração, não vamos ficar propalando, Vamos ver como é que as coisas vão ficar. Depois a gente pode comentar, mas logo de início não, porque sempre tem os inimigos, Tanto dos de fora como dos de dentro, não é mesmo? Pois bem, dando sequência aqui à nossa reflexão,
Passado esse período de 3 dias, Neemias convocou o povo, né? Colocou qual era a proposta dele, né? E a proposta dele, então, que era de reconstrução das muralhas, teve apoio, né, da grande maioria, né, dos que ali estavam em Jerusalém, né, para trabalhar na reedificação das muralhas. Mas também havia aqueles que eram do contra, né? Ainda no capítulo 3, versículo 5, diz assim que os nobres da cidade, os nobres aqui, os judeus, né, de origem nobre, eles não se sujeitaram ao serviço do seu senhor, né? Acho que a nobreza deles subiu para a cabeça, né? O pedigree, né, como diz, subiu para a cabeça. Mas quando a gente se propõe a fazer uma obra, às vezes com alguma resistência, né? Mas nós tendo tenacidade e força de vontade, a gente consegue, vencendo barreiras, vencendo dificuldades, vencendo os falatórios, vencendo fofoca, vencendo os inimigos de fora, os inimigos de dentro, né? Quando Deus está no negócio, o mundo pode se levantar, mas nós conseguiremos, né, ter êxito, porque Deus está conosco. Pois bem, aí começa, a partir do capítulo 4, a aparecer os inimigos, né? Os inimigos. Mas aqui, voltando, né, lá no capítulo 2, no versículo 19, as pessoas que estavam aquém do rio Eufrates, né, na época do Império Persa, porque Neemias, ele veio com o aval do rei, né? Mas mesmo vindo com o aval do rei, com a autorização do rei, ele sofria perseguições, pressão, né? E no versículo 19 do capítulo 2, a gente vê lá que diz assim: porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Jazem, souberam disso, zombaram, né, de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Qual foi a resposta de Neemias? Ele diz assim: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Né? No capítulo 4, ele também fala sobre a defesa dele, né, contra aqueles mesmos adversários, né? Logo no início do capítulo 4 diz assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus, né, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Veja bem, né? Neemias tinha vindo ali com a autorização do rei, mas esses inimigos, né? Aqui estamos falando dos inimigos dos de fora, né?
eles fizeram esse ultraje, né? Neemias orou, né, a Deus, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, né? E continuou a oração dele, né? E ainda no versículo 9 do mesmo capítulo 4, ele diz assim: nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, dia e noite, porque eles corriam também risco de vida, né? Agora, como se não bastasse os inimigos de fora, havia os de dentro, que eram exploradores e que exploravam os seus próprios irmãos, né? E Neemias, ele tinha vindo ali como governador, nomeado pelo rei, né? Quando Neemias ficou sabendo, né, ele teve que chamar a atenção dos que faziam tais coisas. Porque logo no capítulo 5,